porque é que vamos fazer aqui um debate, uma conferência sobre competitividade. Eu vou-vos fazer aquilo que me passou pela cabeça, ou que nos passou pela cabeça por fazer esta conferência, e vou procurar, nesta nota introdutória, falar mais para aqueles que não são licenciados em gestão ou economia, do que propriamente para aqueles que dominam mais estas matérias. Portugal, como todos nós sabemos, foi cometendo erros atrás de erros ao longo dos anos e colocou-se nesta posição que todos nós conhecemos de um fortíssimo endividamento. Um endividamento público e um endividamento externo. O endividamento público é aquilo que o Estado deve. Na prática, era bom que fosse, ainda é pior do que isso, o somatório de todos os déficits. Temos 40 anos de déficit. Não há um ano do pós-25 de Abril que tenha tido um cheirinho de superávit só para tomarmos o sabor, foram todos deficitários. Naturalmente que um dia as coisas haviam de correr mal e aqui temos então um déficit público que chegou a ser 50 e poucos % do produto interno bruto, ali na década de 90, e que hoje está em mais de 130% do produto interno bruto. Isto é o resultado de um Estado que gastou demais. E depois temos um déficit, um endividamento externo enorme, que é a dívida que o país tem lá para fora, ou seja, as famílias, as empresas, o próprio Estado e muito parqueado na banca. E é daí que deriva também, em grande medida, a situação da banca portuguesa. Muito bem. O que é que isto originou? Originou que aquilo que compete ao Estado fazer pelas empresas foi justamente o que não fez. Compete ao Estado criar um ambiente macroeconómico favorável ao crescimento e favorável ao desenvolvimento. Com este endividamento, gerou-se exatamente o contrário. O Estado fez o que não devia fazer, foi criar um quadro macroeconómico não amigo daquilo que é o crescimento e daquilo que é o desenvolvimento. Pois bem, mas acontece que não temos outro remédio. Mesmo com este quadro, nós temos de crescer. Não há outra forma. Isso já é unânime hoje na sociedade portuguesa. Percebemos, até pela receita da Troika, que nos ajudou a explicar ainda melhor a situação, ou Portugal cresce, ou Portugal não paga a dívida. Isso é absolutamente claro. Se nós transformarmos isso na nossa vida pessoal, se tivermos uma dívida muito grande, ou passamos a ganhar mais, ou se passarmos a ganhar menos, temos dinheiro para pagar a dívida. Aqui o ganhar mais é a nossa produção, é aquilo que é dado por um indicador, normalmente, que é o produto interno bruto. E quando nós falamos em exportações e falamos em investimentos, as pessoas que não estão completamente familiarizadas com isto, dizem que são as exportações, é o investimento, é isto que tem de... Bom, é muito simples. Isto resume-se assim de uma forma muito simples para os tais que não são muito versados em matérias económicas. O que é o produto interno bruto? Quando medido na ótica da despesa, normalmente como se mede, é o consumo privado, mais o consumo público, mais o investimento, mais as exportações, depois menos as importações. Mas aquilo que soma é o consumo privado, o consumo público, o investimento e as exportações. É isto que soma. Pode o crescimento, então, vamos atuar nos fatores, pode ser pelo consumo privado? Bom, isso foi o que nós andamos a fazer, endividamos-nos desta forma. Não pode ser. Isso era cavar ainda mais o buraco. Pode ser, então, pelo consumo público, podemos pôr o Estado a gastar mais, mais ainda do que já gastou, era cavar também ainda mais o buraco. Não resta o investimento, as exportações. O raciocínio é muito simples, é isto. E, portanto, é que nos temos de focar nisto. Hoje iremos falar, seguramente, quer sobre uma vertente, quer sobre a outra, mas, naturalmente, mais sobre a vertente das exportações. E isto está diretamente ligado à palavra competitividade. É isto. E chegamos aqui, e por isso é que ou nós, ou as empresas portuguesas são competitivas, nós precisamos, naturalmente, de um bom governo, precisamos de uma data de fatores, com certeza, que ajudem a isto. Mas o cerne da questão está nas empresas. É bom que, ainda há quem não tenha entendido isto, mas é verdade. O cerne está nas empresas. E no capítulo das empresas, ou são competitivas, ou seja, ou têm vantagens para ganhar mercado, ou não são competitivas. Ou vendem mais, ou não vendem mais. E têm de vender mais. Preferencialmente no mercado externo, mas se for no mercado interno também não há problema, porque substitui importações. Lá naquela continha que eu disse, aquele menos importações diminuindo também melhora naturalmente o produto. E é por isso que a competitividade é pedra nuclear do crescimento para Portugal e, portanto, do crescimento. Bom, nesse sentido, nós desenhamos aqui um modelo em que temos o Dr. Neves de Almeida a falar de um aspecto fundamental da competitividade, que é justamente a gestão dos recursos humanos. As empresas podem ter tudo e mais alguma coisa. Se tiverem maus recursos, as empresas, e não só as empresas, as organizações, se não tiverem recursos humanos à altura,
não adianta. É evidente que se tiverem recursos humanos à altura e a empresa não tiver capital, por exemplo, também a coisa não funciona da melhor maneira. Mas não há duas dúvidas que no ponto de partida são os recursos humanos. Ou efetivamente as empresas têm recursos humanos em condições para ser competitivas ou nunca serão competitivas. Portanto, é um fator fundamental da competitividade. Já que estamos a falar da exportação, a professora Ana Paula Africano, que se tem dedicado à internacionalização, vai-nos falar justamente dessa vertente, que é a vertente aparentemente assim, mais ligada para o objetivo das exportações. E, finalmente, o professor Álvaro Santos Pereira, que nos vai fazer aqui uma intervenção que é, digamos, um misto das seguintes coisas. Primeiro, a sua capacidade técnica adquirida por uma longa carreira académica, a base técnica. E depois, aqui eu posso testemunhar, digamos assim, a experiência como Ministro da Economia, de um Ministério alargadíssimo, e a experiência agora na OCDE. E o que eu queria testemunhar é o seguinte, acreditem em mim. Podem pensar assim, olha, aquele teve 12 anos num cargo e o outro só esteve 2. Mas eu sei medir o que são os 12 e o que são os 2. E a intensidade, no meu caso, cada um dos 12 anos, e no caso do pessoal Santos Pereira, a intensidade dos 2 anos. Os 2 anos são de tal ordem intensos que acreditem que valem por muitos mais para o efeito que aqui vamos ter. Ou seja, de o professor Álvaro Santos Pereira ter compreendido, depois de juntar à sua base académica, realmente a realidade e o contributo que nos pode dar através dessa experiência para que as empresas, e maioritariamente aqui o auditório são empresários, não só, mas maioritariamente são empresários, para poderem, enfim, colher algum benefício destas intervenções. Eu, como é evidente, na minha vida já assisti a muitas conferências destas. Aquilo que, para lá, enfim, de um momento bem passado, enfim, um momento animado, o que é que de melhor um empresário que aqui esteja pode levar? Que tenha, de repente, tido uma ideia aqui, nunca tinha pensado nisto, e que com isso consegue ligar a outras coisas da sua vida e ser-lhe útil. E, portanto, aquilo que eu espero é que toda a gente consiga ir colher qualquer coisinha que nunca tinha pensado e que, afinal, junto com outras coisas, pode vir a ser útil. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Se eu pedia então ao Dr. Fernando Neves de Almeida que fizesse a sua intervenção. Muito obrigado.